Você já se perguntou por que a vida de repente começa a dar errado? Por que a concentração escapa, a energia se esvai e o humor oscila como no epicentro de uma tempestade? Pare um momento e olhe ao redor. O que você vê em sua casa? Reina ordem e limpeza, ou as coisas estão espalhadas, a poeira cobre as superfícies e a última lembrança de uma limpeza completa parece distante e nebulosa. É fácil descartar isso, atribuindo tudo a uma bagunça comum que acontece com todos. No entanto, não subestime a influência do ambiente. A desordem em casa não é apenas coisas espalhadas, é um reflexo do estado interior. E, o que é igualmente importante, o inverso também é verdadeiro. Se a vida está passando por uma fase difícil, é provável que o caos reine na casa. A energia da desordem não é apenas um ruído visual, é um verdadeiro vampiro energético que, imperceptivelmente, priva você de força, rouba a paz de espírito e afasta a sorte, o amor e o bem-estar financeiro. Quer entender como isso acontece? Então continue assistindo e você aprenderá muito de novo e útil. Você poderá ver seus próprios erros e entenderá como escapar da teia invisível em que milhões de pessoas caem. A casa não é apenas um lugar para dormir e comer, é um espaço vivo que absorve tudo: alegria, medos, dor, amor, sonhos e até lágrimas. Cada objeto na casa se torna um portador de energia. E quando a desordem se acumula na casa, especialmente aquela que se torna imperceptível e familiar, como cheques antigos, potes vazios, pequenas coisas quebradas, esse caos se transforma em um verdadeiro pântano energético. Imagine-se vivendo na atmosfera abafada de um pântano, onde cada suspiro é permeado de desesperança. Onde você pode falar sobre inspiração e desejo de sucesso. Todos os esforços de autoaperfeiçoamento, sejam treinamentos de crescimento pessoal ou visualização de desejos, são inúteis se seu estilo de vida é limitado pela desordem. É como pesos nos pés, retardando cada movimento, erguendo barreiras e dissipando energia. Cada manhã começa com uma sensação de fadiga e o descanso noturno é perturbado por pensamentos ansiosos. E a raiz do problema está bem perto. Basta olhar atentamente ao redor. No entanto, é aqui que a magia da transformação começa. Assim que você começa a limpar os escombros, descartando impiedosamente o lixo desnecessário e limpando a poeira dos cantos esquecidos, o mundo ao seu redor começa a mudar. Este processo é semelhante a um antigo ritual, libertando você das amarras que há muito tempo restringem seus movimentos. No início, pode haver resistência, porque cada objeto guarda ecos do passado, memórias, hábitos, medos. Mas basta pegar o primeiro objeto e tomar uma decisão consciente. Eu deixo ir, pois ocorre uma mudança perceptível. Qual é o segredo dessa transformação? O fato é que a limpeza não é apenas colocar as coisas em ordem, é uma interação com a matéria sutil de sua vida. A energia estagna onde não há movimento, e a desordem é estagnação, um símbolo de velhos laços, ressentimentos não expressos, conversas vazias e sonhos não realizados. É tudo o que está te puxando para trás, mesmo que você tenha esquecido há muito tempo. Muitas pessoas, sem perceber, guardam em suas casas objetos associados a experiências negativas, presentes de ex-amantes, roupas de parentes falecidos, cartas cheias de repreensões, louças quebradas. Faça a si mesmo uma pergunta honesta. Por quê? E então, você começa a sentir como tudo está interconectado. Por mais simples que pareça, colocar a casa em ordem é o mesmo que limpar os escombros no caminho da vida. Esta não é apenas uma metáfora, mas uma realidade refletida no nível energético. Se você leu até este ponto, significa que está pronto para mudanças. Certamente, todos estão familiarizados com a sensação de que decisões importantes são difíceis de tomar devido à desordem ao redor. A irritação aumenta quando não há mais espaço para uma xícara na mesa e os assuntos são adiados para mais tarde devido à necessidade de limpeza preliminar.
E isso se repete por semanas, transformando-se em um padrão. A casa é um reflexo do mundo interior de uma pessoa. Onde o caos reina, a ansiedade se instala, e a estagnação no espaço gera inibição nos negócios. Cada entulho e coisa desnecessária não é apenas desordem, mas uma espécie de âncora que mantém uma pessoa no lugar, impedindo o movimento para frente, o desenvolvimento e a respiração livre. A pessoa está pronta para mudanças, mas não pode implementá-las, porque uma vez aceitou a ideia imposta de que pode ser útil. Como resultado, ele carrega essa carga desnecessária com ele. A desordem se torna uma armadilha para a energia, que é o combustível para a ação. Quando a energia é gasta lutando contra o caos, simplesmente não sobra para realizar sonhos e objetivos. Nenhum plano pode ser implementado em um lixão energético ao redor. Notavelmente, quando uma limpeza geral começa, ocorre uma transformação interna. Inicialmente, a resistência, fadiga e desculpas são encontradas, mas então a clareza vem, uma onda de força aparece e uma clara sensação de libertação. Este processo é semelhante a um ritual. O mais difícil é dar o primeiro passo, pegar o primeiro objeto e decidir se desfazer dele. Mas essa decisão funciona como uma alavanca, facilitando as ações seguintes. Com o movimento, surge a energia e coisas incríveis começam a acontecer. Novas pessoas aparecem, velhos conhecidos ligam, propostas inesperadas surgem. E não é misticismo, mas o resultado de um caminho desobstruído. A casa é uma antena que amplifica ou abafa a pessoa. E é a pessoa que decide como essa antena funcionará. Sejamos honestos. Todos nós temos um canto que não queremos nem olhar. Armários cujas portas se abrem com apreensão, pilhas de papéis amarelados aguardando seu destino no sótão, roupas que perderam a atualidade há muito tempo, mas guardadas com carinho na esperança de, e se precisar. É aqui que começa a destruição subjacente. Esses acúmulos de coisas inúteis são como um abscesso que não se manifesta por um tempo, mas basta tocá-lo para sentir toda a profundidade da dor oculta, e em seguida vem o alívio tão esperado, e esse sentimento é inestimável. A desordem não é apenas um problema estético. Ela, como um sabotador silencioso, mina a vontade, a fé em suas próprias forças e até a saúde. A poeira acumulada em um canto escuro pode se tornar a personificação visível de esperanças não realizadas, e uma gaveta cheia demais pode ser uma metáfora para desejos reprimidos. No entanto, está ao alcance de todos interromper esse processo destrutivo. Assim que a pessoa assume a responsabilidade pelo espaço que a cerca, ele deixa de oprimir e começa a oferecer suporte. Tudo dentro da casa se transforma, como se refletisse as mudanças internas do proprietário. O ar se enche de frescor, os pensamentos ganham clareza, a respiração se torna mais profunda e os sentimentos mais aguçados. Esta é a energia da ordem, a energia de uma personalidade madura e consciente, que administra sua vida, em vez de fugir dela. Certamente muitos já sentiram uma sensação de sufocamento em casa, mesmo com as janelas abertas. O problema não é a ventilação inadequada, mas a sobrecarga do espaço. Quando o espaço está sufocado pela abundância de coisas inúteis, a pessoa perde a oportunidade de respirar fundo. Nova energia não pode entrar na casa até que haja espaço liberado para ela. Muitos provavelmente já tentaram colocar ordem, mas, ao enfrentar dificuldades, recuaram. Isso é bastante compreensível. O caos sabe se defender, sussurrando justificativas tranquilizadoras. Agora não é a hora certa, você já está cansado, isso não importa. Mas é aqui que reside a chave para a mudança, pois a ordem na casa é um reflexo da ordem nos pensamentos, sentimentos e, finalmente, na própria vida. Se o leitor chegou a estas linhas, significa que a semente da mudança já germinou em sua alma, e isso é maravilhoso. Certamente muitos notaram como em certos cantos da casa surgem acúmulos de coisas com uma regularidade invejável, como se atraídos por uma força desconhecida. Mal colocamos ordem, e eis que,
Após um curto período de tempo, a situação se repete. Qual é a causa desse fenômeno? O fato é que essas zonas problemáticas não são apenas uma consequência da negligência, mas uma espécie de nós energéticos, acumulando energia negativa e atraindo o caos. Cada ponto de desordem é um reflexo de uma determinada área da vida da pessoa. Por exemplo, um acúmulo de papéis pode indicar estagnação nos negócios, e montanhas de roupas podem indicar uma relutância em se separar de velhos papéis e medo da mudança. Frequentemente, nesses lugares, são armazenados objetos quebrados ou inúteis, simbolizando feridas emocionais não cicatrizadas, sejam elas ofensas não expressas, decepções ou perdas não vividas. Talvez a pessoa simplesmente não perceba o quanto de coisas desnecessárias acumulou em sua vida, aceitando e guardando coisas de que realmente não precisa. É importante entender que a desordem nem sempre está na superfície. Ela pode estar cuidadosamente escondida em armários, gavetas e caixas. A ordem externamente impecável não garante a harmonia interna. A verdadeira tranquilidade é o resultado do trabalho sobre si mesmo e da limpeza não apenas do espaço, mas também dos pensamentos. Portanto, se a pessoa busca mudanças reais em sua vida, deve começar com esses pontos de tensão ocultos que, como ímãs, atraem negatividade e impedem o avanço. Imagine uma casa onde o tempo parece ter parado, onde cada canto guarda vestígios do passado, adiados para depois. Quantos objetos estão empoeirados no esquecimento, sem encontrar uso por anos, mas ainda ocupando espaço na casa? Talvez sejam fragmentos de uma vida anterior, ecos do eu, que perdeu sua relevância. A pessoa não é mais a mesma que um dia usou essas jaquetas gastas, não é a mesma que adquiriu essas lembranças inúteis. Ela mudou, mas a casa ainda se apega ao passado. E enquanto essa conexão persistir, não há espaço para o novo aparecer. Como se pode esperar a chegada de novas oportunidades se o espaço está cheio de lixo velho, como sacos de lixo entulhando a sala? A energia é como um hóspede que não visitará uma casa onde não é esperado. É aqui que reside o ponto crucial. Libertar espaço torna-se um verdadeiro desafio. Cada vez que uma pessoa pega em algum objeto, um diálogo interno acende-se em sua alma. É uma pena deitar fora, não há sentido em ficar com ele. Familiar, não é? Isso acontece porque as coisas carregam não apenas um significado funcional, mas também uma impressão emocional. Cada uma delas está ligada a uma determinada história. E é por isso que é tão difícil se desfazer delas. Mas vale a pena considerar que deixar ir é uma habilidade que requer força interior e coragem, porque quem sabe deixar ir o passado é capaz de viver o presente. Guardar em casa o que não traz mais benefícios é como ir para a batalha com armaduras enferrujadas. Para quê? Limpar a casa não é apenas se livrar de coisas desnecessárias. É uma escolha entre caos e clareza, entre passado e futuro. Tudo é simples, mas não fácil, porque aqui entra em jogo o medo. E se eu precisar disso? E se eu me arrepender depois? Mas a questão não é o objeto em si, mas a confiança em si mesmo. Quando uma pessoa acredita em sua capacidade de lidar com qualquer situação, ela para de ter medo de deixar ir o passado. Uma lei paradoxal foi notada por muitos. Livrar-se do excesso abre portas para novas oportunidades, dá uma sensação de liberdade, desperta a inspiração e fortalece a autoconfiança. Até mesmo o bem-estar material aumenta, porque a energia da abundância não tolera a desordem. Ela floresce em um espaço cheio de luz e ar. Não é por acaso que os antigos sábios começavam a trabalhar com desejos, limpando o espaço ao redor, entendendo que no caos qualquer empreendimento está fadado ao fracasso. A desordem no corredor não é apenas um acúmulo de coisas, é um sinal eloquente de perda de orientação na vida. O corredor, como uma zona de fronteira, conecta o mundo exterior e o eu interior. Se estiver cheio de coisas desnecessárias que há muito perderam seu lugar, se cada dia começa com a superação de obstáculos, com a passagem por cima das sombras do passado,
Então o movimento para frente é bloqueado, ocorre a estagnação. O espaço declara tacitamente a incerteza do caminho a seguir. Essa condição gera ansiedade interna, insegurança e uma sensação de desarmonia. Mas o corredor deve receber e despedir com dignidade, inspirar clareza e determinação. Se parecer um campo de batalha, então a vida inevitavelmente se torna agitada e caótica. A desordem na cozinha é percebida de forma especialmente aguda, pois este é o local de concentração da energia vital, o ponto de partida do cuidado e a fonte de nutrição, tanto física quanto espiritual. Uma cozinha desordenada leva à perda de conexão com a fonte pessoal de energia. Comer não é apenas consumir calorias, mas um ritual completo de união com o corpo, a realidade, a terra e a própria vida. Quando o caos reina na cozinha, a comida, em vez de força, traz apenas uma sensação de peso. O desejo de cozinhar e desfrutar do processo desaparece. A alegria é substituída pelo cansaço, o que, por sua vez, pode levar a dificuldades financeiras. A cozinha reflete diretamente a atitude em relação à abundância, e se não houver ordem e respeito neste espaço, a renda e a inspiração podem escorrer pelos dedos. O caos que penetrou no quarto destrói não apenas a ordem, mas também a sensação de paz. O quarto é uma fortaleza pessoal, um lugar para restaurar a força, o silêncio, o amor e a intimidade. Poeira debaixo da cama, caixas acumuladas nos cantos e coisas que já deveriam ter saído de casa, bem como uma mesa de cabeceira cheia de pequenas coisas desnecessárias, simbolizam estagnação emocional, sentimentos não expressos, ressentimentos, dificuldades e medos ocultos, que não desaparecem, mas continuam a viver neste espaço. A desordem no quarto pode causar sono agitado, irritabilidade, falta de intimidade, sentimento de solidão mesmo na presença de um parceiro e destruição da autoestima, pois a pessoa subconscientemente se convence de que não merece paz e cuidado consigo mesma. Como resultado, o corpo e a alma começam a perceber essa condição como norma. Armários cheios não são evidência de parcimônia, mas sim um reflexo da ansiedade interna, medo de se separar do passado, medo de mudanças e do desconhecido. Cheios de roupas que há muito perderam a relevância, sapatos esperando por uma ocasião especial, que talvez nunca chegue, ou coisas memoráveis de anos passados, os armários se tornam um símbolo de apego a imagens e momentos de vida passados. Uma pessoa que se apega a essas âncoras materiais impede o fluxo de energia fresca e renovação, porque enquanto o espaço está cheio de lixo desatualizado, não há espaço para o novo. Limpar o armário não é apenas colocar as coisas em ordem, é uma escolha. Consciente de viver o presente e não memórias passadas ou perspectivas ilusórias. O problema da desordem é particularmente agudo no quarto das crianças, onde o ambiente circundante afeta diretamente o desenvolvimento e a formação da personalidade da criança. Brinquedos espalhados, objetos quebrados, pilhas de roupas e móveis desatualizados criam uma sobrecarga de percepção, transformando o espaço em uma fonte de ruído, peso e pressão. Em um ambiente assim, é difícil para a criança se concentrar, brincar plenamente e adormecer tranquilamente. Isso gera ansiedade, birras, agressão ou isolamento. Frequentemente, o caos no quarto infantil é um reflexo da situação geral da família, onde a criança absorve a desordem como uma norma habitual. No entanto, colocar ordem juntos, percebido não como punição, mas como uma manifestação de amor e cuidado, pode transformar a situação. A criança, sentindo apoio e segurança, começa a respirar mais livremente, torna-se mais gentil, atenta e confiante em si mesma. Assim, a limpeza se transforma em uma poderosa ferramenta de apoio emocional e criação de uma atmosfera harmoniosa na família. O banheiro é um espaço secreto, onde a pessoa fica sozinha consigo mesma, realizando um ritual de limpeza e restauração. E quando este santuário de higiene pessoal está imerso no caos, com toalhas espalhadas, frascos coloridos e cantos mofados,
Isso indica uma perda de conexão com o próprio eu. O indivíduo parece perder a sensação de limites pessoais, mergulhando em um abismo de fadiga crônica e negligenciando o autocuidado elementar. O espaço ao redor diz em tom de reprovação: suas necessidades podem esperar, você não é prioridade. No entanto, a situação pode ser revertida, transformando o banheiro, livrando-se da tralha desnecessária e enchendo-o de frescor, beleza e cuidado. A pessoa não apenas muda a aparência do cômodo, mas também recupera o autorrespeito perdido. E é justamente o respeito por si mesmo que é o alicerce dos limites pessoais e do amor próprio. A mesa de trabalho, por outro lado, atua como uma espécie de lugar de poder, uma zona de realização de ideias, onde nascem soluções, planos são construídos e pensamentos são formulados. Mas se este território está coberto de papéis, objetos desnecessários, restos de comida, canecas e fios, isso serve como um sinal alarmante de distração, desordem interna e perda de concentração. Tal ambiente não contribui para a organização, mas, ao contrário, impede o foco. Em vez de clareza mental, surge apenas uma ilusão de atividade agitada. A pessoa parece estar trabalhando, mas não atinge os resultados desejados, pois toda a energia é gasta lutando contra o caos, enquanto deveria ser direcionada para a criação. Colocar ordem na mesa de trabalho simboliza ligar a mente, ativar a vontade e esclarecer as tarefas. Quando há limpeza e ordem, a pessoa se sente organizada, forte e pronta para resolver tarefas e realizar ideias. A garagem, a varanda e o depósito muitas vezes se transformam em depósitos de coisas esquecidas, onde tudo o que preferimos não lembrar é enviado. Caixas abandonadas, tralha desnecessária com a ideia de "e se precisar", objetos quebrados, não são apenas um acúmulo de lixo, mas uma espécie de cápsulas de emoções reprimidas, gestalts não resolvidas e palavras não ditas. Em um espaço desordenado, sempre há uma sensação de incompletude. Tais lugares têm uma influência oculta, mas perceptível, criando desconforto constante e a sensação de que algo impede o relaxamento e pesa sobre nós. No entanto, basta colocar ordem e organizar os entulhos acumulados para que chegue uma sensação de alívio, como se a pessoa estivesse extraindo das profundezas da consciência aquilo de que há muito se afastou, realizando assim um ato de profunda transformação pessoal. Quando há caos nos pensamentos, isso inevitavelmente se reflete no estado de toda a casa. Pensamentos desordenados, atenção dispersa e emoções instáveis se manifestam na aparência externa da casa. Portas de armários abertas, cama desarrumada, coisas espalhadas. Tudo ao redor parece simbolizar uma crise interna. A casa se torna um reflexo do estado interior, onde nenhum assunto é levado até o fim, tudo fica a meio caminho e a energia é irremediavelmente desperdiçada. Mas assim que a pessoa começa a agir conscientemente, colocando ordem metodicamente e organizando as coisas, os pensamentos gradualmente se acalmam, o corpo relaxa e o humor se estabiliza. A ordem na casa não é apenas uma consequência, mas sim uma causa primária, que devolve a clareza ao pensamento e contribui para a harmonia do mundo interior. A desordem crônica na casa não é apenas uma característica comum do caráter, mas um medo subconsciente, profundamente enraizado. Uma pessoa cercada pelo caos parece construir uma concha protetora ao seu redor, protegendo-se do mundo exterior, das mudanças futuras e da responsabilidade pessoal. A desordem se transforma em uma espécie de baluarte. Não me toquem, aqui estou seguro. No entanto, com o tempo, este refúgio perde seu apelo e se transforma em uma verdadeira prisão. Tudo ao redor lembra constantemente o medo de viver de forma diferente. E a única maneira de escapar deste ciclo vicioso é começar pequeno, com um simples primeiro passo. Ao remover a tralha, a pessoa não apenas coloca ordem na casa, mas retorna a si mesma, recupera o controle sobre sua própria vida e é a partir deste momento que a verdadeira vida começa.
Em seguida, vale a pena examinar por que, para algumas pessoas, a desordem se torna uma companheira crônica. Porque, apesar de todos os esforços, elas mergulham repetidamente no caos, o que as motiva e se é possível mudar isso para sempre. Pode ser surpreendente. Você já notou como algumas pessoas parecem ser perseguidas pela bagunça? Elas limpam, organizam as coisas, até se inspiram para mudar, mas logo tudo volta ao normal, como se uma força invisível restaurasse o caos. Por que isso acontece? Porque a ordem permanece para alguns e não para outros. A resposta está mais profunda do que apenas hábitos. É que, para muitas pessoas, a desordem se torna não apenas um pano de fundo, mas um ambiente familiar, uma zona de conforto emocional e psicológica, uma espécie de armadura protetora. Sim, exatamente, uma armadura que protege contra as adversidades da vida. O caos em casa é uma forma de se esconder, de se proteger da tomada de decisões, da dor emocional, da responsabilidade. E das mudanças inevitáveis. Se tudo ao redor está espalhado, desorganizado e sujo, então não há necessidade de clareza na vida, não há necessidade de tomar decisões importantes, escolher uma direção e agir. Sempre se pode encontrar uma desculpa. Não vou começar nada até resolver isso. E essa é a armadilha mais traiçoeira. A desordem, como um Janus de duas faces, protege simultaneamente do tormento e o gera, prendendo a pessoa em um círculo vicioso. Ela imita habilmente uma atividade frenética, ao mesmo tempo em que restringe a vontade e priva a iniciativa. É uma forma peculiar de resistência passiva às mudanças inevitáveis, uma mensagem silenciosa para o mundo. Não me toque agora, estou absorto no processo de organização, embora na realidade seja apenas uma maneira de se esconder da realidade. Para romper essas amarras, é preciso perceber que a ordem não é uma medida punitiva, nem um símbolo de monotonia sombria, nem uma busca por limpeza estéril, mas uma demonstração de respeito por si mesmo, um sinal de maturidade e prontidão para novas conquistas. Harmonia em casa não significa perfeição, significa apenas que cada coisa tem seu lugar definido e que este espaço é arejado e leve. Não se trata de uma organização pedante, mas de criar uma atmosfera para a alma. É a partir dessa compreensão que começa a transformação, sem fanatismo excessivo e regras rígidas, mas gradualmente, passo a passo, transformando um canto de cada vez. Muitos sentem medo. E se, depois de colocar tudo em ordem, de repente eu sentir um vazio? E há algo de verdade nisso, porque o caos geralmente abafa o silêncio interior. Assim que ele recua, chega o momento da verdade, quando a pessoa se encontra consigo mesma, com o presente, com aquilo que tanto evitou. Isso pode causar desconforto, mas é aí que reside a fonte do poder. É aqui que começa uma vida adulta e consciente. Existe uma maneira bastante simples de entender se você foi engolido pelo caos da vida cotidiana. Faça a si mesmo a pergunta: se amanhã fosse necessário mudar para um lugar completamente novo, para um apartamento absolutamente vazio, o que eu levaria comigo? É nesse momento que tudo o que é supérfluo, tudo o que perdeu sua relevância, tudo o que existe apenas em cativeiro de medos e memórias do passado, começará a ser filtrado. Agora imagine que você está liberando seu espaço de vida, não com pressa, mas conscientemente, com reverência e atenção a cada detalhe. Você não está apenas se livrando de coisas desnecessárias, mas também liberando papéis obsoletos, medos obsessivos e máscaras desnecessárias que você já usou. Não é uma limpeza comum, mas um verdadeiro ritual de despedida do passado e preparação para um novo eu. Ao colocar ordem na casa, você declara sua prontidão para a mudança, como se dissesse: não estou mais me escondendo do mundo, estou aberto a novas oportunidades. E o mundo responde a esse chamado. Novas oportunidades, recursos financeiros e pessoas interessantes começam a entrar em sua vida. Até mesmo sua maneira de falar, se mover e olhar para o mundo muda, porque o desconforto interno desaparece, a autocrítica desaparece e a energia estagnada é liberada.
Mas o mais interessante está por vir. De fato, existe uma relação direta entre a desordem em casa e o bem-estar financeiro. Talvez você se surpreenda ao saber o quanto seu sucesso financeiro depende da ordem debaixo da sua cama, no seu armário e na sua cozinha. Você está pronto para descobrir a verdade sobre essa relação? Então continue lendo e você aprenderá muito de novo e interessante. A ligação entre o bem-estar financeiro e a ordem em casa é muito mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Ela vai além de fatores econômicos, como flutuações nas taxas de câmbio, nível de educação financeira ou tamanho do salário. O dinheiro, em sua essência, é uma forma de energia que busca lugares onde é valorizado, respeitado e usado com habilidade. Em uma casa cheia de lixo, essa energia simplesmente não tem para onde fluir. É preciso pensar se é comum encontrar uma pessoa que alcançou verdadeiro sucesso financeiro cercada de desordem. Não estamos falando de luxo ostensivo, mas de uma riqueza estável e confiante, de uma situação em que a pessoa controla sua vida e não se afoga nela. Essas pessoas, por via de regra, têm cada coisa em seu devido lugar. Isso não se trata de ter tempo livre de sobra, mas sim de entender que a ordem serve como base para atrair riqueza. Basta dar uma olhada na sua carteira para ver um reflexo da sua situação financeira. Está limpa ou cheia de recibos antigos, cartões de visita amarelados, moedas de diferentes países e ingressos de cinema esquecidos há muito tempo. Este é um reflexo do fluxo de dinheiro. O dinheiro evita o caos. Como a água, ele flui para onde há limpeza, onde há movimento e ausência de estagnação. Lembre-se daqueles cantos esquecidos da sua casa, seja a prateleira mais distante do armário da cozinha, a gaveta inferior da cômoda ou uma caixa antiga que não é aberta desde a mudança. Esses lugares, como armadilhas de energia, impedem o fluxo livre de dinheiro. Um espaço desordenado, cheio de coisas desnecessárias, torna-se uma barreira intransponível para novas oportunidades. O dinheiro, como a energia, evita esses lugares. É por isso que algumas pessoas, mesmo com uma renda moderada, atraem dinheiro como um ímã. Novas perspectivas se abrem para elas, elas recebem presentes, são oferecidos trabalhos extras, elas têm ideias geniais. Outros, por mais que ganhem, perdem dinheiro no nada, pois o caos interno e externo cria um vazamento contínuo. O dinheiro vem e desaparece, sem deixar vestígios, e a pessoa não tem tempo para entender para onde foi. Aqui se manifesta uma profunda interconexão. Ao colocar em ordem o espaço ao seu redor, você envia um sinal claro ao universo. Estou pronto para mais. Eu sei como receber e preservar. Este é um ponto-chave, pois a capacidade de reter é tão importante quanto a capacidade de receber. No caos, é impossível reter qualquer coisa. Pergunte a si mesmo: você está pronto para deixar mais dinheiro entrar em sua vida do que tem agora? Se sim, onde ele vai morar? Há um lugar preparado para ele? Ou toda a sua energia está sendo gasta em manter a bagunça, os medos, o cansaço e o peso das emoções passadas? Você é capaz de mudar a situação. Não espere o momento certo. Comece pequeno. Coloque em ordem os lugares que você tem adiado há muito tempo. Limpe sua caixa de entrada de e-mails desnecessários. Livre-se de papéis antigos. Organize o conteúdo das prateleiras da cozinha. Essas ações simples podem desencadear um poderoso fluxo de dinheiro, o que é confirmado pela experiência de milhares de pessoas. Não se surpreenda se, após uma limpeza completa, ganhos financeiros inesperados aparecerem em sua vida. Não precisa ser um tesouro caindo do céu, mas é bem provável que um débito esquecido há muito tempo seja pago, economias perdidas sejam encontradas, ou uma oferta vantajosa, uma ligação há muito esperada, uma nova oportunidade surjam. Colocar em ordem é como abrir certos canais, permitindo que a energia circule livremente, e o dinheiro é apenas uma das manifestações dessa energia. Mas vamos olhar para a situação mais profundamente. Porque, às vezes, mesmo após uma limpeza perfeita, a casa ainda tem uma sensação de peso inexplicável.
Por que alguns cômodos parecem consumir energia como se estivessem sugando a força vital? Por que evitamos subconscientemente certos cantos em nossa própria casa? Agora vamos entrar nas áreas que geralmente não são exploradas, na estrutura energética da casa, no mundo das vibrações invisíveis, mas sentidas por cada célula. Se você está pronto para isso, vamos continuar nossa jornada. Lembre-se, você já entrou em um cômodo e sentiu como se algo estivesse pressionando você? As paredes parecem se aproximar, o ar fica espesso e viscoso, os movimentos diminuem e os pensamentos se confundem. Ao mesmo tempo, tudo está bem externamente, limpo e arrumado, mas a sensação de opressão não desaparece. A razão não está no ambiente ou no mau humor passageiro, mas na energia, que pode ser tão densa que, imperceptivelmente, tira a força dia após dia. Cada cômodo, como uma esponja, absorve a história emocional de seus habitantes. Todas as nuances de sentimentos, desde pensamentos passageiros até experiências profundas, deixam sua marca no espaço ao redor. Emoções negativas, como raiva, medo, ressentimento e estresse, se depositam no cômodo, como poeira invisível, formando uma placa energética. Se a limpeza energética regular for negligenciada, essa camada negativa começa a ter um impacto prejudicial na vida da pessoa. O cômodo se torna pesado. Estar nele causa desconforto e falta de vontade. Em outros casos, a pessoa, ao contrário, se esforça para estar constantemente em tal cômodo, buscando nele um refúgio do mundo exterior, o que se transforma em uma espécie de armadilha. Especialmente rápido, os aglomerados de energia se formam em lugares onde ocorreram situações de conflito, discussões dolorosas ou lágrimas foram derramadas. Mesmo que os vestígios físicos desses eventos sejam eliminados, a reforma foi feita, o papel de parede foi trocado, o fundo energético permanece e continua a afetar o bem-estar e o humor. Um dos sinais de impacto negativo é uma sensação constante de fadiga pela manhã, ansiedade sem motivo ou falta de vontade de voltar para casa. É bem possível que haja um lugar na casa onde seja difícil se concentrar, onde se sinta uma ansiedade inexplicável ou, ao contrário, surja um desejo irresistível de permanecer por muito tempo. Isso indica uma estagnação energética que não está relacionada com as características arquitetônicas, mas com a experiência emocional acumulada, com a história que a casa absorveu. O que fazer nessa situação? Em primeiro lugar, é necessária uma profunda consciência. É importante entender que organizar o espaço ao redor é mais do que apenas se livrar de coisas desnecessárias e poeira. É um trabalho com a energia. Se uma pessoa deseja que sua casa seja uma fonte de apoio e inspiração, e não um lugar onde ela perde forças, ela deve tratá-la com respeito e atenção, expressando suas intenções em voz alta. A energia é sensível. Pode-se começar com passos simples, abrir as janelas e ventilar bem o ambiente, mesmo que o tempo lá fora esteja frio. Limpar as superfícies com água e sal é um método antigo para neutralizar a energia negativa. Acender uma vela ou um incenso, percebendo isso não como um ritual formal, mas como uma manifestação de cuidado. Eu limpo este espaço, dou-lhe a oportunidade de respirar. Às vezes, basta percorrer a casa e dizer conscientemente: eu expresso gratidão e liberto tudo o que não me serve mais. Mesmo que pareça elementar, vale a pena tentar. Essa abordagem traz resultados tangíveis. Essencialmente, é uma espécie de reinicialização do espaço. Ele começa a responder com mais facilidade. A casa se transforma em uma aliada, e não em um abrigo das dificuldades da vida. É interessante notar que, após essa limpeza energética, muitas coisas desnecessárias desaparecem, os pensamentos se tornam mais claros e surge um desejo de atividade e movimento para frente. Às vezes, até mesmo as doenças começam a recuar, pois o corpo e a casa estão intimamente ligados. Eles representam duas camadas da vida de uma pessoa, e se uma delas estiver poluída, a outra também sofrerá.
A casa de uma pessoa é mais do que apenas um teto sobre a cabeça. É uma espécie de extensão da personalidade, um espaço onde se desenrola toda a paleta da vida: sono, sonhos, amor e tristezas. Cada momento, cada experiência deixa sua marca nas paredes da casa. No entanto, uma pessoa é capaz de transformar esse ambiente sem recorrer a forças místicas. Basta ser atencioso consigo mesmo e com o espaço ao redor, ser honesto em suas sensações e estar pronto para assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo. A seguir, falaremos sobre como a desordem em casa pode se tornar um obstáculo no caminho para a felicidade pessoal, criando uma atmosfera de solidão, mesmo em relacionamentos existentes. O autor explicará por que algumas uniões se extinguem em um espaço desordenado e como isso pode ser corrigido, pois tudo neste mundo está interligado. Será dada especial atenção à influência do ambiente doméstico na esfera do amor e dos relacionamentos pessoais. Mesmo que uma pessoa esteja longe da esotérica, a presença de lixo no quarto, móveis quebrados debaixo da cama ou coisas esquecidas de parceiros anteriores não são apenas pequenos aborrecimentos, mas bloqueios poderosos. Essas barreiras invisíveis são capazes de fechar o coração para novos sentimentos, retardar o desenvolvimento de relacionamentos e atrair a solidão, mesmo no casamento. A desordem que reina no canto isolado do descanso, no quarto, na cama, não é apenas um descuido do ponto de vista estético, mas um sinal terrível, clamando por estagnação e falta de ar fresco na vida. Em tal atmosfera, o amor, genuíno, sincero e abrangente, aquele que muitos procuram apaixonadamente, ou talvez tentam em vão preservar do definhamento, não pode florescer livremente. Vale a pena pensar em quantas mulheres guardam cuidadosamente relíquias de relacionamentos passados, cartas, fotografias, presentes memoráveis. E quantos homens continuam a habitar em quartos onde se sentem claramente os ecos de uma vida passada, que não tem mais lugar no presente. Essas âncoras materiais criam laços invisíveis, prendendo ao passado, impedindo a criação de algo novo. Eles formam a presença energética de uma terceira pessoa, não permitindo alcançar uma proximidade genuína, por mais que os parceiros se esforcem. O próprio espaço resiste, retendo aquele que já deveria ter sido libertado há muito tempo. Não é raro que, vivendo lado a lado, as pessoas sintam um crescente distanciamento, frieza e incompreensão. Em busca de culpados, eles culpam a si mesmos, ao parceiro ou as circunstâncias. No entanto, a verdadeira razão pode estar escondida em coisas banais, em um tapete velho, impregnado de cansaço, em prateleiras cheias de lixo desnecessário, em um quarto que dia após dia se torna mais silencioso e pesado, como se enterrasse sob o peso dos sentimentos passados. Quando o amor desaparece da casa, seu lugar é inevitavelmente ocupado por outra força, muitas vezes destrutiva. A energia dos ressentimentos, o fardo do cansaço, o silêncio opressivo. E a desordem se torna uma manifestação visível desse mal-estar, uma espécie de casca protetora. Para recuperar o sentimento perdido, restaurar o calor do lar, não se deve apressar em buscar ajuda de psicólogos. Comece com um passo simples, mas importante: a limpeza. No entanto, não deve ser uma limpeza mecânica, mas sim uma transformação consciente do espaço. Imagine que você não está apenas limpando as superfícies, mas também folheando as páginas de sua história pessoal. Com gratidão pelo passado, mas com a firme determinação de se livrar de tudo o que impede você de seguir em frente, abrindo espaço para o retorno do amor. Um homem compartilhou sua experiência. Depois que ele limpou a bagunça em um canto do quarto, sua esposa pareceu se transformar. Ela ficou mais gentil, mais calma, parou de reagir a pequenas coisas que antes causavam irritação. E ainda recentemente, o casamento deles estava por um fio. Por que essa mudança aconteceu? O homem, sem perceber, eliminou uma barreira energética, abriu espaço para um novo fluxo de energia, deixou a luz entrar onde havia estagnação por muito tempo.
E mesmo que você esteja morando sozinho temporariamente, isso não é motivo para negligenciar a ordem. Pelo contrário, é uma excelente oportunidade para preparar sua casa para uma nova fase da vida. Pense se sua casa não está falando de isolamento, de apego ao passado, de caos em seus pensamentos e sentimentos. Que amor vai querer entrar em um espaço como esse? Quem vai querer ficar onde nem você consegue relaxar e se sentir confortável? Transforme sua casa em um lugar de atração, em um oásis onde você quer respirar fundo, descansar sua alma, ser você mesmo, sem máscaras e tensões. E então, o amor certamente encontrará o caminho para o seu coração, porque o amor é luz, e a luz sempre busca onde não há obstáculos. Agora vamos abordar um tópico cheio de descobertas inesperadas. Por que as crianças, esses pequenos barômetros do nosso mundo, reagem tão sensivelmente ao ambiente, tornando-se inquietas, temperamentais ou mergulhando em si mesmas em casas onde reina o caos? O que faz com que os adolescentes percam a faísca de interesse pela vida e as crianças fiquem doentes com mais frequência? E o que sentem aqueles que ainda não possuem o dom da fala, mas absorvem todas as nuances da atmosfera da casa como uma esponja? A resposta pode surpreendê-lo com sua simplicidade e abrir seus olhos para muitas coisas. Então, vamos voltar nossos olhos para aqueles que são particularmente suscetíveis à energia da casa, que captam as menores flutuações, mesmo que os adultos, absortos em suas preocupações, não notem nada. Estamos falando das crianças, os habitantes mais sinceros e sensíveis de qualquer casa. Se houver desordem na casa, não apenas nas coisas, mas também nas emoções, palavras, relacionamentos, a criança sentirá isso instantaneamente, mesmo que não faça nenhum som. Você certamente notou como as crianças ficam particularmente inquietas justamente nos cômodos onde se acumula muita tralha desnecessária, onde as coisas estão desordenadas, onde não há ar fresco e onde o próprio espaço parece oprimir com seu peso. E, pelo contrário, como elas se transformam em cômodos claros, calmos e espaçosos, onde nada restringe os movimentos e os pensamentos. Esta não é uma coincidência, mas uma manifestação de sua sensibilidade sutil. As crianças ainda não construíram barreiras protetoras ao seu redor, como os adultos fazem. Elas ainda não aprenderam a ignorar o que é invisível aos olhos, mas é sentido no nível dos sentimentos. Elas simplesmente percebem o mundo como ele é, sem filtros e explicações racionais. Quando a desordem crônica reina na casa, criando uma atmosfera de estagnação energética, entulho de coisas não resolvidas, ecos de eventos passados e uma atmosfera opressiva, a criança pode começar a mostrar sinais de ansiedade, irritabilidade, agressividade ou, pelo contrário, isolar-se e tornar-se retraída. Uma pessoa pequena, não possuindo as habilidades de um adulto, não é capaz de sistematizar o caos circundante e experimenta esse fardo através de sensações corporais, reações emocionais e manifestações comportamentais. O mais triste é que esse comportamento muitas vezes causa irritação nos pais, que não entendem por que a criança não demonstra obediência, reclama constantemente, torna-se excessivamente móvel ou apática. No entanto, a raiz do problema está próxima. É necessário parar de procurar a resposta na própria criança e prestar atenção ao espaço que a cerca. Vale a pena pensar quantas vezes os pais exigiram que a criança limpasse o quarto, enquanto eles próprios há muito tempo não prestavam atenção à ordem nos armários da cozinha, mezaninos ou no próprio local de trabalho. As crianças aprendem com o exemplo não das palavras, mas da energia irradiada pelos outros. Se o caos reina ao redor e os pais estão exaustos, irritados e constantemente ocupados, a criança percebe isso como a norma e se torna um reflexo desse estado. A desordem na casa tem um impacto negativo no desenvolvimento da criança. É difícil para ela crescer e se formar em condições de caos. Ela não forma uma estrutura interna clara, não sente limites e clareza, o que afeta negativamente sua motivação, atenção e até mesmo a qualidade do sono. E quanto mais tensão estiver presente no espaço circundante,
mais difícil será para a criança se expressar de forma criativa, emocional e física. No entanto, não se desespere, pois a transformação é possível sem mudanças radicais na casa. Comece pequeno, transformando a limpeza rotineira em uma atividade conjunta e divertida, livre de qualquer conotação de obrigação. Sugira que ela seja vista como um ritual de purificação e renovação, como a antecipação de uma festa. Explique aos seus filhos que, ao se livrarem do excesso, eles liberam espaço para novas oportunidades e emoções positivas, criando uma atmosfera onde a felicidade encontra seu lar. Acredite, as crianças têm uma receptividade incrível e participarão desse processo com entusiasmo, seus olhos brilhando com a expectativa da mudança. Arrumar juntos não é apenas colocar os brinquedos no lugar. É um investimento no futuro, lançando as bases para o hábito de viver em harmonia e ordem. Não se trata de limpeza estéril, mas de criar um espaço vivo e livre, onde seja fácil pensar, sonhar e revelar a individualidade. Essa abordagem é especialmente importante se houver um adolescente na família, pois nessa idade a alma anseia por liberdade e autoexpressão. Se a casa oprime com seu peso, se cada canto lembra a infância da qual ele quer se separar e não há espaço para crescer, o adolescente pode se fechar em si mesmo, começar a se rebelar ou cair em apatia. Mas se você lhe der uma área pessoal que ele possa organizar sozinho, tomar a decisão de se livrar de coisas velhas, você verá como ele começará a se revelar. Não se trata de controle, mas de confiança e cocriação de um espaço onde todos se sintam livres e confortáveis. Vamos entender por que o desejo de ordem às vezes encontra uma resistência interna tão forte. O que se esconde por trás dessa barreira invisível que nos impede de desfrutar da limpeza e da organização? Por que surge um desejo irresistível de retornar ao caos familiar, mesmo quando já sentimos os primeiros vislumbres de liberdade da desordem? Como dominar essa voz interior, insistentemente dizendo: não toque, deixe isso para depois? Compreender esses processos é de extrema importância. Mesmo conscientes da importância da ordem, sentindo um influxo de inspiração e energia, ainda nos deparamos com lapsos inexplicáveis. Por que é tão difícil terminar o que começamos? Porque, no fundo, desperta um certo oponente interno, agarrando-se a cada detalhe, encontrando milhares de desculpas, retardando nossas ações, confundindo nossos pensamentos e sussurrando: deixe isso, não agora. Essa resistência tem raízes profundas e praticamente todos que já se dedicaram seriamente a organizar a casa a experimentam. Não se trata de mera preguiça ou cansaço. A razão reside em nossas conexões internas com as coisas, pois elas não são meros objetos sem alma para nós. Elas servem como âncoras, nos mantendo no passado, guardando memórias, crenças e medos. Elas são a personificação física de tudo o que já experimentamos e não conseguimos deixar ir. Quando pegamos uma velha nota, uma lembrancinha, um bilhete amassado, um casaco favorito ou um livro gasto, inevitavelmente mergulhamos no passado, na parte de nós que já viveu, sentiu e fez escolhas. E é nesse momento que a voz interior pode soar com nova força. Você não tem o direito de jogar isso fora. Isso é parte de você. No entanto, a verdade é que o passado já se tornou parte da história e a personalidade da pessoa mudou. Se você não se libertar das correntes do passado, novas oportunidades não poderão entrar em sua vida. A resistência à mudança é uma tentativa natural de preservar a zona de conforto familiar, mesmo que ela traga insatisfação e caos. Essa zona, embora imperfeita, parece segura por causa de sua familiaridade e previsibilidade. A voz interior pode sussurrar: você já está indo bem, por que mudar alguma coisa? É nesses momentos que a consciência se torna fundamental. É importante entender que a pessoa não é essa voz de dúvida, mas tem a capacidade de fazer. Escolhas. Quando surge um sentimento de resistência, não lute contra ele.
É melhor expressar gratidão a ele, pois é apenas uma parte da personalidade que busca estabilidade e confiança. No entanto, é hora de seguir em frente para novos horizontes. O caminho para a liberdade passa por uma conversa franca consigo mesmo. É preciso admitir: sim, tenho medo de deixar o passado para trás. Sim, é difícil deixar ir o velho, mas eu não quero mais viver à sombra dos dias passados. Eu escolho o presente. Às vezes, esse processo se assemelha a uma despedida de uma parte de si mesmo, mas é nisso que consiste o amadurecimento e o crescimento pessoal. Cada fardo liberado, cada coisa desnecessária jogada fora, não é uma perda, mas um passo para a liberdade, uma pequena vitória sobre si mesmo. Com o tempo, percebemos que quanto menos bagagem desnecessária, mais espaço interior se abre para a vida, inspiração, amor e autorrealização. No entanto, muitos falham nesse caminho, pois encontram a chamada crise da limpeza. Suas casas de repente parecem incomumente espaçosas e desertas. Nesse momento, surge uma dúvida: será que cometi um erro ao me livrar de tantas coisas? Mas esse vazio aparente nada mais é do que um espaço cheio de energia potencial. Este é um espaço que foi liberado para futuras oportunidades e realizações. Mesmo que esse futuro ainda não tenha se manifestado, ele já está a caminho. E se a pessoa conseguir resistir a este período de transição, não sucumbir à tentação de preencher o espaço liberado com coisas desnecessárias, em breve testemunhará mudanças surpreendentes. Não vale a pena ouvir a voz interior que tenta sabotar o processo. Essa voz apenas expressa medo do desconhecido. Mas a própria pessoa é mais forte do que esses medos. Ela já iniciou o movimento em direção à mudança, fazendo coisas que antes evitava. E cada coisa da qual ela se despede se torna um passo no caminho para uma nova versão de si mesma, para aquela onde não há espaço para o caos, onde reina a clareza e onde se respira fundo. Na parte final, será considerado o aspecto mais importante, o passo final, uma espécie de ponto de apoio. Como consolidar os resultados alcançados? Como transformar a organização de uma ação única em um estilo de vida sustentável? Como aprender a viver em limpeza, leveza e harmonia, não permitindo que o caos volte a prevalecer? Não perca esta informação importante. O final promete ser realmente especial. Então, a culminação de nossa transformação, a etapa decisiva. Não se trata apenas de uma conclusão formal da limpeza ou de se livrar de coisas desnecessárias. Agora vamos falar sobre como transformar a ordem em uma parte integrante da vida cotidiana. Não como uma campanha episódica às vésperas das celebrações, não como um impulso aleatório da alma uma vez por ano, mas como um estado sustentável. Um estado de uma pessoa que está claramente consciente de suas aspirações, que se valoriza e valoriza seu espaço pessoal, vivendo em harmonia consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Não na correria e na desordem, não em uma corrida e exaustão constantes, mas em uma sensação de liberdade interior. Pois a verdadeira ordem não são objetos perfeitamente dispostos nas prateleiras e nem o minimalismo ascético no interior. É quando cada manhã começa com uma sensação de paz e confiança. Esta é a minha casa. Aqui estou calmo e confortável. Aqui posso ser eu mesmo. Aqui tudo está em harmonia, tanto em minha alma quanto ao meu redor. E mesmo que surjam alguns problemas, eles não causam irritação e desejo de fugir de casa. A pessoa simplesmente organiza as coisas de forma calma e metódica, porque isso se torna uma necessidade natural. O caos não tem mais poder sobre ela. Mas como consolidar o resultado alcançado e evitar o retorno ao estado anterior? Em primeiro lugar, é necessário valorizar seus esforços. Um trabalho interno colossal foi realizado. A pessoa encarou suas memórias, coisas e resistência interna, e conseguiu superar todas as dificuldades. Só isso já a torna mais forte do que muitos. Mesmo que tenham se passado apenas alguns dias, isso já marca o início de uma nova realidade. Em segundo lugar,
é necessário introduzir certos rituais na vida cotidiana, simples, compreensíveis e realizados diariamente. Não tenha medo dessa palavra, pois ritual não é feitiçaria, mas uma manifestação de atenção. Por exemplo, toda manhã você pode abrir as janelas para deixar entrar ar fresco e arrumar a cama, enchendo a casa de energia positiva. À noite, é útil apagar as luzes desnecessárias, guardar as coisas espalhadas e agradecer o dia que passou, expressando esperança por um futuro melhor. Tais ações ajudam a manter a ordem não apenas fisicamente, mas também no nível energético. Você não está apenas limpando, mas interagindo ativamente com o espaço. Em terceiro lugar, deve-se abandonar a busca por um ideal inatingível. Limpeza não é uma imagem de uma revista brilhante. Limpeza é um estado em que nada te puxa para trás, quando em cada canto você sente o sopro da vida, quando a casa não grita desesperadamente: "Limpe-me!", mas sussurra suavemente: "Estou com você, está tudo bem." E mais um ponto importante: não se esqueça de realizar uma limpeza periódica. Uma vez por estação, uma vez por mês, ou mesmo na lua cheia, escolha um momento que tenha um significado especial para você. Abra gavetas, reorganize o conteúdo das prateleiras, olhe em cantos escondidos onde um pé não pisa há muito tempo. Veja isso não como um fardo, mas como uma oportunidade de dizer a si mesmo: "Eu não carrego o fardo desnecessário do passado, eu vivo o presente e avanço com confiança." Afinal, a casa não é apenas um teto sobre a cabeça, mas um reflexo de sua alma. E quando a ordem reina nela, fica mais fácil sonhar, amar, criar, alcançar o bem-estar financeiro e crescer pessoalmente. Nada restringe, atrapalha ou confunde seus pensamentos e sentimentos. Se o espectador chegou a este ponto da visualização, significa que algo importante aconteceu em seu mundo interior. Uma personalidade surgiu, buscando clareza e ordem. Esta já não é a pessoa que estava paralisada pelo medo da mudança e que procurava refúgio em um ambiente desordenado. Agora é aquele que reconheceu sua responsabilidade e demonstrou determinação em agir. Possivelmente superando o cansaço e a resistência interna, mas ainda assim avançando. Vale a pena compartilhar este material de vídeo com aqueles que estão em uma encruzilhada, sentindo a necessidade de mudança, mas não encontrando coragem para dar o primeiro passo. Talvez este conteúdo seja o catalisador que os ajudará a sair do impasse e começar a se mover em direção a uma nova vida. É importante lembrar que a desordem que os cercava antes não era seu inimigo pessoal. Era apenas um reflexo do caos e da confusão internos. Mas agora a situação mudou drasticamente. Agora eles têm a oportunidade de escolher como será seu espaço de vida e, consequentemente, seu mundo interior. E a escolha, como sabemos, sempre abre portas para uma nova vida, cheia de pureza, liberdade e autenticidade.